Nesses dias da semana, nós estamos acompanhando os capítulos 5, 6 do Evangelho de Mateus, que é um grande ensinamento sobre a lei. Não como os antigos ensinavam, mas aquele mesmo ensinamento de uma maneira nova a partir de Cristo Jesus. Qual que é a novidade que Jesus traz? Que Jesus ensina não somente como mestre, que tem um conhecimento para ser transmitido. Jesus ensina praticando, vivendo. Jesus ensinava com suas ações, com o seu jeito de ser, com a sua vida. E, quando necessário, ele falava. E aqui temos Jesus falando acerca da lei, que para o judeu no tempo de Jesus era algo muito valioso. E às vezes eles eram tão rigorosos com o cumprimento da letra da lei, que chegavam a maltratar as pessoas, a escravizar por causa de normas, por causa de costumes. E Jesus vai dizer: muito bem, eu não vim para abolir a lei e os profetas, eu vim dar pleno cumprimento. Ou seja, Jesus está dizendo que veio cumprir, não o enunciado, a letra, o que está escrito, mas o que aquela letra, aquele enunciado queria falar, queria comunicar. Porque Jesus veio dar pleno cumprimento com a sua vida, com a sua existência. Jesus veio realizar aquela lei, não somente a letra, mas o espírito. O que de fato aquela lei queria mostrar. O que de fato aquela lei queria conduzir. Por isso que Paulo, no texto que a gente ouviu na primeira leitura, fala que a letra mata e o espírito é quem vivifica. Porque de nada adianta o cumprimento da letra, da norma, se a gente não entender o sentido daquilo que a gente realiza. De nada adianta a gente cumprir nossos costumes, os nossos preceitos, as nossas normas, se a gente não entender o porquê daquilo, também para os nossos dias. E Jesus continua dizendo ainda mais: quem desobedecer e ensinar será menor no reino dos céus. E ele ainda conclui assim: quem praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Nós todos que nos reunimos nesses dias de novenas, nós padres, nesse encontro tão bom com o Padre Toninho, com o Padre Marcos, nós queremos cumprir esse último versículo que a gente ouviu. Ou seja, de praticar e ensinar a palavra de Deus. Nós celebramos esses dias de novena, nós recordamos a figura de Santo Antônio, ilustre pregador, para podermos fazer isso mesmo, praticar e ensinar. De nada adianta vir esses dias todos, participar da celebração, dos outros momentos, se a gente não se torna um praticante da palavra de Deus. A gente não pode sair daqui da mesma maneira que chegou. Devemos sair desta celebração com maior compromisso de fé, mais comprometido em servir, mais comprometido em ajudar, mais comprometido em viver a palavra que a gente celebra. Portanto, só faz sentido nossa celebração eucarística com o nosso compromisso. É isso que o Senhor espera de nós nessa Eucaristia, que nós nos comprometamos em praticar e em transmitir, ou seja, viver a palavra de Deus que a gente está ouvindo.
Então, meus queridos irmãos e irmãs, iluminados por essa palavra que é santa, que dá sentido à nossa vida, a partir dessa partilha que o Padre Marcos nos fez, nós ouvimos então o evangelista Mateus nos dizer que Jesus ensina, e como o Padre Marcos bem disse, não tanto com palavras, mas com a própria vida. E foi a partir da vida, do jeito de ser de Jesus, que outras pessoas, desejando seguir esses ensinamentos, seguir os passos do Mestre, se doaram. A exemplo dele, temos tantas pessoas que ao decorrer da história foram se entregando, foram se doando, dentre elas Francisco de Assis, Madre Teresa, dentre tantos outros, Santo Antônio. Homens, mulheres que foram para além de muros, de conventos, de igrejas, de uma realidade de conforto, para poder ir de encontro a tantas pessoas que necessitavam de escutar a palavra, se alimentar espiritualmente, mas também tinham fome. Precisava de alguém que tivesse um olhar de misericórdia, de caridade, porque também não adianta falarmos bonito, falarmos de Deus, enquanto ao nosso redor tantas pessoas passando fome, e nós não fazermos nada para também aliviar a fome dessas pessoas que sofrem. E justamente Santo Antônio fez isso, um homem que com o coração totalmente alargado por essa experiência que tinha feito com Deus, com o chamado da sua vocação, soube servir, sobretudo os mais pequenos, os pobres, aqueles que necessitam. E é o convite que nós também assim o façamos, que a exemplo do nosso padroeiro, possamos partilhar a nossa vida, partilhar o que temos, o que somos, o que recebemos em favor daqueles que mais necessitam, sobretudo nesses tempos difíceis que vivemos, esse período de pandemia. Então supliquemos ao nosso Deus e Senhor que nos fortaleça, que nos ilumine e que nos faça cada vez mais abertos à sua graça, para que nos tornemos verdadeiros servidores e servidoras do seu reino, que assim seja. Maria, gente, um amém, mas com confiança, né? Sangue do Cordeiro, né? O Padre Marcos partilhou, aí veio o Padre Marcos, partilhou, o Padre Toninho ali com o coração ardendo. Amém. Crê em Deus Padre, né? Oxe, amém, marchou com sagrada face. Amém, assim seja, eu quero, vou sair daqui com o coração inflamado para servir. Amém, Ave Maria. Então vamos lá, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, para que saiamos fortalecidos por essa palavra, com o coração aberto para servir, sobretudo aqueles que mais necessitam. Que assim seja. Amém. Oxe, agora sim, então vamos ficar de pé.